O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a 3 órgãos independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Tendo em vista a existência de quórum legal, declaro aberta esta reunião ordinária. Começa agora o Espaço Câmara, com os assuntos principais debatidos durante a reunião plenária realizada em Nova Lima. Confira. As atas foram encaminhadas ao gabinete para as conferências. Ata da reunião ordinária do dia 3 de fevereiro de 2015. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. 8 votos. Solicito ao senhor secretário a leitura do parecer da Comissão Especial referente ao veto integral do projeto de lei 1479/2014. Comissão de Formação Temporária Especial, com fins de exarar parecer a veto de lavra do senhor chefe do Executivo Municipal. Matéria: projeto de lei 1479/2015, que estima receita e fixa despesa no município de Nova Lima para o exercício financeiro de 2015. Membros designados: vereadores Leci Alves Campos, André Luiz Vieira, Flávio de Almeida. Inicialmente, poderíamos reportar para dizer que, sob o aspecto de funcionamento e instalação da sessão legislativa, são instituídas as comissões de caráter permanentes e temporárias, as primeiras para atender o período da legislatura e as outras para funcionamento por prazo certo e para determinado fim. Ocorre, porém, que no bojo das comissões temporárias são contempladas diversas outras comissões para tratamentos diferenciados, das quais aparece a comissão especial com competência para analisar e manifestar sobre matérias de alta relevância, como, por exemplo, a proposta Hora em Tela. Quanto ao mister, informamos que as emendas propostas extrapolam os limites estabelecidos na Constituição Federal e Estadual, ingerindo indevidamente na esfera de competência exclusiva do Poder Executivo. Há que se ressaltar, ainda que as alterações orçamentárias encontram guarida na Constituição Federal, artigos 65 e 167, bem como na Lei de Direito Financeiro 4.320, de 1964, nos seus artigos 42 e 43, e, como peça de planejamento governamental, o orçamento não é estático, mas modificável segundo necessidades conjunturais que vão ao encontro do interesse público. Diante do exposto, a Comissão Especial para Apreciação de Veto às emendas constantes nos artigos 6º, 7º e 8º ao projeto de lei 1479 de 2015, posiciona-se favoravelmente à manutenção do veto nos termos acima descritos. Nova Lima, Passos do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, 9 de fevereiro de 2015, assinou os vereadores Leci Alves Campos, Flávio de Almeida. Com a palavra a vereadora Considerando o parecer favorável da Comissão Especial, eu solicitaria ao senhor que consultasse o plenário para que a gente pudesse votar o veto que foi encaminhado pelo prefeito na reunião de hoje. Consulto o plenário sobre a solicitação da vereadora Ângela. Aqueles que estão de acordo, permaneçam como estão.
Aprovado por 9 votos. Solicito ao senhor secretário a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, referente ao projeto de decreto legislativo número 297/2014, autoria da mesa diretora, que aprova as contas do município de Nova Lima, relativa ao exercício de 2012. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, referente à prestação de contas relativa ao exercício de 2012 da Prefeitura Municipal de Nova Lima. Projeto de Decreto Legislativo 297/2014. Cabe ressaltar o importante papel do Tribunal de Contas de Minas Gerais no auxílio técnico às casas legislativas no que tange apreciação prévia das contas dos executivos municipais, no sentido de colaborar para a apreciação das mesmas. Artigo 3º. Compete ao Tribunal de Contas apreciar as contas prestadas anualmente sobre os prefeitos e sobre elas emitir parecer prévio no prazo de 360 dias contados do seu recebimento. Verifica-se, portanto, que, em se tratando de contas do Executivo, seja o federal, estadual ou municipal, o Tribunal de Contas apenas aprecia emitindo um parecer prévio que, posteriormente, passará pelo crivo do Poder Legislativo. Segundo o renomado jurista José Afonso da Silva, a prévia apreciação técnico-administrativa do Tribunal de Contas como órgão técnico é uma decisão administrativa, não jurisdicional. E isto se justifica porque o Legislativo estará julgando, com o auxílio do Tribunal, as contas de outro poder e não as suas. Desta forma, tanto pode ser que o parecer prévio do Tribunal de Contas seja pela aprovação das contas apresentadas pelo prefeito municipal, por exemplo, quanto pela sua rejeição. No caso em tela, o tribunal emitiu parecer favorável à aprovação das referidas contas. Neste sentido, revestidos da competência constitucional normatizada no artigo 71 da Carta Magna, bem como o da Lei Orgânica Municipal e ainda o regimento interno desta Casa de Leis, após apreciação por esta comissão, pronunciamos pela aprovação das referidas contas. É o nosso parecer. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, 2 de fevereiro de 2015, assinou os vereadores Alessandro Luiz Bonifácio, André Luiz Vieira da Silva, Gilson Antônio Marques. Solicito, senhor secretário, a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, referente ao projeto de decreto legislativo número 299/2014, autoria da mesa diretora, que aprova as contas do município de Nova Lima, relativas ao exercício 2013. Parecer de comissão permanente, Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, referência, projeto de decreto legislativo 299/2014, ementa, aprova as contas do município de Nova Lima, relativas ao exercício de 2013. Relator, vereador Alessandro Luiz Bonifácio. Versa o presente projeto de decreto legislativo sobre a prestação de contas do município de Nova Lima no exercício de 2013, com efeito do extrato enviado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, sinalizam pela aprovação consubstanciada em parecer prévio, tendo em vista o cumprimento dos índices legais e constitucionais relativos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, 30,1%, às ações e aos serviços públicos de saúde, 19,09%, aos limites das despesas com pessoal, 41,38%, pelo município e previsto de 39,31% e 2,07% pelos poderes executivo e legislativo, respectivamente, bem como do previsto no artigo 29 da Carta da República acerca do repasse ao Poder Legislativo, 6,16%. O órgão técnico do referido tribunal
destacou que o limite superior a 30% autorizado na LOA para suplementação de dotações poderia descaracterizar o orçamento público, que é o instrumento de planejamento, de organização e de controle das ações governamentais. Portanto, recomendou ao chefe do Poder Executivo o aprimoramento do planejamento de forma a evitar a suplementação excessiva e a este poder que, ao votar a lei orçamentária, evite autorizações exageradas que pode vir a distorcer o orçamento. Lá do outro, as alterações orçamentárias encontram guarida na Constituição Federal em seus artigos 65 e 167, como na Lei de Direito Financeiro, número 4.320, de 64, e artigos 42 e 43. E, como peça de planejamento governamental, o orçamento não é estático, mas modificável segundo necessidades conjunturais que vão ao encontro do interesse público. Assim, ante a análise detida e preservadas as recomendações, somos pelo trâmite favorável do mesmo. É o nosso parecer. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 2 de fevereiro de 2015, assinou os vereadores Alessandro Luiz Bonifácio e Gilson Antônio Marques. Leitura de parecer. Solicito ao seu secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao projeto de lei 1498/2015, autoria do vereador Leci Alves Campos, que dispõe sobre a implantação de pontos de entrega de voluntária de medicamentos vencidos, institui a política de informações sobre os riscos ambientais causados pelo descarte incorreto desses produtos no âmbito da cidade de Nova Lima e da outras providências. Parecer da Comissão Permanente de Legislação e Justiça, referência ao projeto de lei 1498/2015, ementa, dispõe sobre a implantação de pontos de entrega voluntária de medicamentos vencidos e institui a política de informação sobre os riscos ambientais causados pelo descarte incorreto desses produtos no âmbito da cidade de Nova Lima e da outras providências. Relator, Fausto Necchini. A proposição em tela, de autoria do nobre edil Leci Alves Campos, tem como escopo a implantação de pontos de entrega voluntária de medicamentos vencidos, bem como instituir a política de informação sobre os riscos causados pelo descarte incorreto desses produtos no âmbito do município. A falta de orientação, associada ao costume de grande parte da população em descartar os remédios vencidos diretamente no lixo, na pia ou em vasos sanitários, tem contribuído para a poluição e, em certas ocasiões, para as intoxicações, colocando em risco a saúde da população. Pesquisas de âmbito federal revelam que uma das causas que podem causar um impacto ambiental é o descarte irregular de medicamentos, principalmente se entrarem em contato com recursos hídricos. A medida é justa, pois o projeto visa promover meios que previnam e impeçam a degradação do meio ambiente, bem como a orientação da população sobre os riscos à saúde. Ao município é constitucionalmente permitido legislar sobre matérias pertinentes ao interesse local, termo este que abrange vários interesses em caso os munícipes são diretamente afetados pelos acontecimentos, pois é aqui que residem ou nele transitam, e que, pela hermenêutica da lei, está intrinsecamente ligado ao interesse local. Ressalta-se ainda que, de um lado, a Constituição Federal assegura a livre iniciativa e, de outro, determina ao Estado a adoção de todas as providências tendentes a garantir o efetivo exercício do direito à saúde e à preservação do meio ambiente.
Nesse sentido, respeitado os aspectos que resguardam a legalidade, constitucionalidade e juridicidade da matéria, manifestamos-nos favoravelmente ao segmento da matéria. É o parecer, passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 5 de fevereiro de 2015. Assinou os vereadores Fausto Nichini, Alessandro Luiz Bonifácio, André Luiz Vieira da Silva. Solicito, senhor secretário, a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas referente ao projeto de lei 1.500/2015, autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de créditos suplementares no decurso da execução orçamentária 2015 e da outras providências. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, projeto de lei 1.500/2015. Autoriza a abertura de créditos suplementares no decurso da execução orçamentária de 2015 e da outras providências. Relator, Alessandro Luiz Bonifácio. De ordem do presidente desta Câmara, a comissão em epígrafe vem, por seus membros, nos termos regimentais, apreciar a proposição de autoria do Executivo que versa acerca da autorização à abertura de créditos suplementares no decurso da execução orçamentária de 2015 e da outras providências. O representante do Poder Executivo, em sua exposição de motivos, alega que a proposição visa viabilizar a abertura de créditos suplementares durante a execução orçamentária de 2015, nos termos do artigo 166 e artigo 42 da Lei Federal número 4.320, para aprovação dos nobres edis. Cita-se como exemplo a locação de um imóvel para o funcionamento de um posto de saúde, quando, na elaboração da proposta orçamentária, fica impossibilitado de prever se será contabilizado no elemento de despesa de pessoa física ou jurídica, pois, caso o contrato seja firmado diretamente com o proprietário, seja classificado no elemento serviço de terceiros pessoa física. No entanto, caso seja firmado através da imobiliária, a contabilização será no elemento serviço de terceiros pessoa jurídica. Conforme exemplificado, não será alterada a natureza da despesa, que no caso em tela é a locação de imóvel. A medida faz necessária, pois visa atender às normas de contabilidade. Percebe-se a necessidade de adequar o elemento de despesa, o que poderá ensejar a abertura de crédito suplementar, transferindo um recurso que a priori iria pagar uma pessoa física para uma pessoa jurídica. É de competência da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas manifestar-se especialmente sobre matéria de aspectos financeiros de todas as proposições que concorram para aumentar ou diminuir a despesa ou a receita pública. Tendo em vista o planejamento e a elaboração da proposta orçamentária pela equipe técnica contábil, considerando ainda que atos supervenientes poderão ocorrer durante a execução do orçamento e possivelmente poderão ensejar alterações dos valores de determinados elementos, esta comissão não vê, pois, óbice algum ao tramitar do feito, pois entende nada mais justo a autorização de abertura de créditos suplementares no decurso da execução orçamentária para adequar à realidade. É o parecer, passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 6 de fevereiro de 2015, assinou os vereadores Alessandro Luiz Bonifácio, Gilson Antônio Marques. Com a palavra, o vereador Silvano Aguiar. Eu gostaria de solicitar, senhor presidente, como já temos um parecer favorável da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, que esse projeto, que o senhor consultasse o plenário para que esse projeto passasse para a primeira e segunda votação ainda hoje, por favor. Possibilidade de esse projeto ir em primeira e segunda votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Senhor presidente, foi protocolado na presidência, no dia 5 de fevereiro, às 16h49, um projeto de lei que não está aqui na pauta.
e ele deveria estar, que foi protocolado dentro do prazo regular. Eu solicito que a Renata providencie cópia para todos os vereadores e a gente faça a leitura nesta reunião. Perfeitamente concedido. Projeto de lei que dispõe sobre o direito de transferência de folga de aniversário para servidores públicos municipais de Nova Lima em situações que menciona. O povo do município de Nova Lima, por seus representantes legais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Aos servidores públicos da administração direta do município de Nova Lima, fica concedido o direito da folga de aniversário em imediato dia útil, quando acontecer em datas de feriados já estabelecidos ou móveis, sábados ou domingos. Parágrafo único. A folga de aniversário já é um direito do servidor, conforme acordado em dissídio coletivo. Artigo 2º. A Secretaria de Administração, através do Departamento de Recursos Humanos, deverá fazer o controle de folgas de aniversário concedidas. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, 5 de fevereiro de 2015, assinou o vereador Leci Alves Campos. Justificativa. Os servidores públicos municipais têm o direito de tirar a folga de aniversário somente no respectivo dia. Contudo, diversos servidores nasceram em dia de Natal, confraternização universal, programação da República, dia da padroeira, etc., e não gozam desse direito. Diversos servidores também têm seus aniversários em sábados, domingos e feriados móveis, o que os entristece por perder a folga de aniversário. Esta lei, se aprovada pelos nobres edis, dará direito aos servidores que tiverem seus aniversários em sábados, domingos e feriados a gozarem da folga no dia útil imediatamente posterior. Considerando o direito de igualdade, solicito o apoio dos pares para aprovação da iniciativa ora apresentada. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, 5 de fevereiro de 2015, assinou o vereador Leci Alves Campos. Encaminho a Comissão Senhor de presidente. Legislação e Justiça. O vereador Leci será substituído por Senhor outro presidente, vereador. é sobre esse assunto. Presidente. É sobre esse assunto mesmo, senhor presidente. Nós vamos entrar no carnaval e a gente, para tramitar esse projeto, nós vamos demorar mais 3 ou 4 semanas. Então, eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência que consultasse os nobres edis a dispensa do interstício e pareceres e que façamos a votação desse projeto na data de hoje. Com a palavra, o vereador Silvano Aguiar. Eu vou, já de antemão, me abster de votação nesse projeto e fazendo coro aqui, inclusive, com os meus colegas, sem medo de perder o voto do funcionário público. Eu acho que isso é uma falta de respeito com o nosso município, que passa hoje por uma dificuldade financeira que todos sabem. A cidade sabe a dificuldade financeira que o município de Nova Lima passa. Agora, se isso fosse um benefício para o funcionário fez o aniversário no dia de sábado, comemora o aniversário dele no dia de sábado, por que tem que ter uma folga na segunda, na terça e no outro dia? Eu, sinceramente, vou me abster e ainda convidando os meus colegas a se absterem também dessa votação, que para mim é um assinte ao orçamento que o município tem. Muito obrigado, senhor presidente. Vou designar o vereador Alessandro Coxinha para presidir a comissão. Não, senhor presidente, eu quero que coloque em votação. Eu tenho que... Não, mas se o senhor colocar em votação para dispensa do interstício e pareceres, não tem que passar para a comissão. Então, no caso, não tem que nomear um novo membro. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Eu votarei a favor do meu colega Leci Campos. Pelos meus entendimentos, na prefeitura já há essa folga dos aniversariantes. Então, o desempate é a favor do projeto do Leci Campos. Segunda parte da reunião. Discussão e votação de projetos.
Projeto de Lei 1489/2014, autoria do vereador Fausto Nichini, que dispõe sobre o direito das pessoas com deficiência visual de receber o boleto de pagamento de IPTU confeccionado em linguagem Braille. O projeto está em discussão. O vereador Fausto Nichini propôs uma emenda. Emenda aditiva. O vereador que essa subscreve com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 192 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei 1489/2014. Modifique a redação do artigo 1º do projeto de lei em epígrafe, inserindo no corpo do texto o parágrafo único, o qual passará a vigorar nos seguintes termos. Parágrafo único. Para efeitos desta lei, considera-se pessoa com deficiência visual aquela que tiver perda total da visão ou com visão subnormal abaixo de 10%, necessitando assim do sistema Braille como meio de leitura escrita. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, 10 de fevereiro de 2015, assinou o vereador Fausto Nichini. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. A emenda está em sua votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada. Está em discussão. Aprovada. Por 8 votos. Projeto de Lei 1489/2015, com a emenda inserida, está em sua primeira discussão. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por 9 votos. Segunda votação, o projeto está em sua segunda votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por 9 votos. O projeto de lei que dispõe sobre o direito da transferência de folga de aniversário para os servidores públicos municipais de Nova Lima, em situações que menciona. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam. Senhor presidente, eu me abstenho. Abstenção do vereador Silvano Aguiar. Eu também. Acompanhado por Gilson Marques. Eu vou votar contra mesmo. Senhor presidente. Com o voto contra do vereador Soldado Flávio, com a palavra. Eu também me abstenho, senhor presidente. Com 3 abstenções, uma votação contra. Aprovado, 5 votos. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Senhor presidente, nós vamos repetir a votação na segunda. Também 3 me abstenho. abstenções e uma votação contra. 5 votos a favor. Encaminha a sanção. Discussão, votação, indicações, moções de requerimentos. Eu gostaria que consultasse o plenário, se a gente pudesse fazer a votação do veto encaminhado pelo prefeito, que fosse uma votação aberta. Em 2013, eu entrei com requerimento para que nós abolíssemos o voto secreto nessa casa. Então, eu gostaria de parabenizá-la por estar fazendo essa solicitação. Eu sou a favor. Voto aberto. Já existe da legislatura passada um requerimento aprovado nessa casa, onde aboliu o voto fechado, já da Câmara passada. Na verdade, já teve uma votação de um... Já foi? Foi minha, foi exatamente. Não, já teve uma votação... No nosso mandato. Não, já teve uma votação recente de quebra de veto, inclusive que o vereador Flávio de Almeida, que foi o articulador para quebrar o veto do prefeito, e acredito que, graças ao escrutínio secreto, saiu vencedor. Existe eu falei isso quando o vereador Fausto Nichini apresentou esse requerimento acerca do voto secreto. Ele tem os dois lados. Embora a população ela entenda que o voto aberto ele é a melhor opção, aparentemente, realmente é a melhor opção. Mas o que acontece muitas das vezes é que
muitos, por conta do voto aberto, ficam refém das imposições partidárias, ficam refém das imposições por parte de um determinado grupo político, como no caso do Executivo, como, por exemplo, agora. Está para ser votado, senhor presidente, senhor secretário, está para ser votado o veto, a permanência ou a quebra do veto, que está relacionado às emendas que essa casa apresentou dentro do orçamento. O orçamento estava na casa, os vereadores apresentaram as emendas, essas emendas foram aprovadas e o prefeito as vetou. Então, hoje, se o voto do veto permanecer, significa que essa casa está voltando atrás nas emendas que ela mesma colocou e essa casa está retirando as suas próprias emendas colocadas no orçamento, que, diga-se de passagem, foi o pivô de muita historinha, né? Aonde essa casa foi responsabilizada, principalmente a nova presidência, por estar atrasando o carnaval, por estar impedindo o hospital de funcionar, uma série de outras coisas. Carnaval está aí, está na rua. O bloco está na rua. E o orçamento está parado, mas não por conta dessa casa, por conta do prefeito que vetou. Então, se houve veto, significa que o orçamento, a lei orçamentária ainda não foi sancionada. Embora aprovada por essa casa, ela não foi sancionada. Se não foi sancionada, não pode ser usado nada relacionado àquele orçamento. Então, tem alguma coisa errada nessa história toda. Eu só queria deixar clara essa posição de que a quebra do veto, quer dizer, a permanência do veto, é essa casa recuando nas próprias emendas que fizemos. Obrigado. Continua em discussão. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Sobre o veto. Sobre a questão do escrutínio, eu sou secreto. contra, tá? Escrutínio secreto. Eu sou contra. Eu sou favorável que seja escrutínio secreto. Aqueles que estiverem de acordo com o escrutínio secreto, permaneçam como estão. Aqueles que estiverem de acordo com o escrutínio secreto, permaneçam como estão. 8 a favor de não escrutínio secreto, Isso. 1 contra. Confirmando, senhor presidente, 8 votos a favor do não escrutínio secreto. Essa estratégia do escrutínio secreto não é para esconder meu voto, não, que eu permaneço contrário e todo mundo sabe que minha posição aberta, secreta, ela não vai mudar em nada, entendeu? É só por uma questão de pensamento. Eu expliquei isso aqui muito bem quando o vereador Fausto ele fez esse requerimento, que foi até através de uma reportagem que eu vi, que eu ouvi na CBN, onde um jornalista ele fazia essa colocação, uma pessoa neutra fazendo a colocação dos dois lados. E se a gente parar para observar, existe realmente os dois lados. Existe o lado de que realmente é melhor que seja aberto, e eu também entendo isso, mas existe um lado que a maior parte da população desconhece, que é o lado da pressão política, que muitas vezes faz o parlamentar votar naquilo que ele até não votaria se fosse escrutínio secreto. Então, uma hora ele é favorável, outra hora ele é contrário ao próprio parlamentar. Em votação, o projeto de lei 1500/2016. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Esse projeto é o do Senhor veto. presidente, só está votando 1.500 ou 1.500. 1.500. Presta atenção, que outro dia vocês me bananaram aqui.
Eu tô lendo aqui, Mas é porque a gente está atenção. falando 1498. Não tem nada 1479. Outro dia, eu fiquei mal aqui, sendo que eu estava certo. É o 1500. Em votação, o projeto de lei 1500 que trata de outro assunto que a gente não estava falando aqui agora. Não tem problema. Tudo bem, senhor Sem presidente, é problema. só para Gente, esclarecimento mesmo. Vocês têm que colaborar comigo, prestar atenção, porque um tem que colaborar com o outro aqui. Tem um vereador aqui que toda hora que eu vou falar uma coisa, o vereador está conversando com o outro, prestando atenção em outra coisa. Depois vem me indagar das coisas aqui. Eu estou procurando seguir o que está aqui no roteiro. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem. O que estava discutindo aqui agora, que o André terminou de falar, diz respeito ao projeto 1498. Eu não deixei de prestar atenção na reunião, não. Eu estou prestando atenção na reunião, a gente estava discutindo 1498, o senhor colocou 1500 em votação, não tem problema. Eu só fiz a pergunta para o senhor, se estava saltando 1498 e ia passar para 1500, eu fiz uma abertura para discutir o 1479, que é o veto. Eu fiz uma abertura, 79. Mas agora, no momento, é esse aqui que está sendo discutido. Em votação, aqueles que concordam permanecem que estão... Aprovado. Eu me abstenho de votar. Com a abstenção do vereador André. Em sua segunda votação, o projeto 1500, aqueles que concordam permaneçam como estão. Com a abstenção do vereador André. 8 votos, 1 contra. Projeto 1479/2014. Em discussão... Em votação, os vereadores que permanecem... Senhor? Sou contra a permanência do veto. Não vai ser discutido mais, não. Em votação, o projeto 1479/2014. Sou contra. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Voto contra do vereador André. Aprovado. 8 votos contra o voto de vereador André. Justificativa de voto, senhor presidente. E, no meu entendimento, é um pouco incoerente, né? Há uma semana nós colocamos uma emenda, uma série de emendas, que essa casa entendia ser importante fazer parte do orçamento. Emendas, algumas que incluíam obras e uma série de outras coisas, outras que colocava algumas regras no remanejo das verbas ali contida no orçamento, e agora, uma semana depois, essa casa, ela desaprova suas próprias emendas. Então, é por isso que não tem como concordar com uma situação dessa. Mas eu vou continuar com a minha posição, aonde eu entendo que é coerente que essa casa ela use do seu direito de fiscalizar, do seu direito de colocar emenda e que as suas emendas sejam respeitadas pelo Executivo. Salvo, é claro, quando há uma concordância ali de que houve um desacerto, o que eu não acredito que foi no caso das emendas colocadas no orçamento, porque foram emendas bem pensadas, bem trabalhadas e bem fundamentadas, mas, infelizmente, reprovadas. Então, essa é a minha justificativa de voto. Senhor presidente, é só para eu tirar uma dúvida. Quando o vereador André, acho que até coerentemente faz ali o discurso dele, a gente está votando o veto especificamente sobre a questão, é o veto de uma emenda, não são todas as emendas, não, né? São todas as emendas. Não são todas as emendas. Não, todas as que ele vetou. Mas tem outras... porque eu li o projeto e quando o senhor fala que estão vetando as emendas, me levou a acreditar aqui agora, mas eu li esse projeto e não vi, por exemplo, as minhas emendas sendo vetadas lá. Mas está ótimo, então. Ok, esclarecido. Terceira parte. Discussão e votação de indicações, moções e requerimentos.
Eu gostaria de solicitar, senhor presidente, se eu consultasse o plenário, eu tenho 4 requerimentos aí hoje. E tem um acordo aqui nesse plenário que cada vereador faça 3 requerimentos. O vereador Gilson já me disse aqui que o senhor tirou mesmo o requerimento do senhor. Eu gostaria de, se eu consultasse o plenário, se eu posso fazer um requerimento a mais. Eu tenho 4 aí, que são os que eu gostaria que fizesse. Se não for, eu vou ter que tirar um dos meus requerimentos. Pode ser assim? Que foi um tratado de 3, porque às vezes tem 20, 30 requerimentos aqui. Vai ser uma abertura para as próximas reuniões. Então, eu vou consultar o plenário. O plenário é soberano. Questão de ordem. Eu, particularmente, eu não concordo. Mas, senhor presidente, o plenário é soberano, com a palavra, o vereador Flávio. Eu acho que eu tenho toda a razão quando o senhor pronuncia. E eu vou fazer o seguinte, eu, como líder do Partido dos Trabalhadores, eu vou passar o meu requerimento, eu passo para ele, vira 4 dele, e eu não tenho nenhum na casa, aí o senhor não tem que quebrar as regras, semana que vem não tem que dar para outros também os mesmos direitos, senão vai virar uma bagunça. Se o senhor, como presidente, concordar. Concordo. Aí Obrigado, senhor presidente. Vou consultar, como de praxe, o plenário. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Solicitação do vereador Silvano Aguiar. Senhor presidente, eu vou acompanhar o seu pensamento também. Eu acho que a gente deveria manter aquilo que foi acordado, certo? Senhor presidente. Acordado. Houve uma troca do vereador Flávio com o vereador Silvânio, mas eu acho que a gente devia permanecer com o que já foi acordado. São três. O que o vereador Flávio está colocando era algo que estava dentro da prática. A gente já estava fazendo isso. Todas as vezes, eu mesmo abri mão aqui várias vezes. Não, eu concordo, vereador, com isso, entendeu? Entendi. Eu só acho que a gente deve ter esse cuidado da gente priorizar aqueles requerimentos que a gente gostaria que entrasse em cada reunião. Manter os 3, né, que a senhora fala. Né? Manter os 3. E com essa prática de um ceder ao outro. Concedido. Senhor presidente. Pediria, com a palavra, o Alessandro Bonifácio. Marcasse o dia da secretária de obras, o dia que ela vai comparecer aqui, porque essa semana eu tive outras denúncias, não só da obra da Belafão, mas também do posto de saúde Cascalho. Gastou dinheiro lá, tinha uma empresa fazendo a obra, já não é a empresa mais que está fazendo a obra, lá está tendo vândalos, roubando o que foi feito lá. O pessoal está pulando o posto de saúde lá, que estava quase pronto para furtar, ou a mercearia ainda que fica do lado. Então, eu queria saber a data da secretária aqui, porque é mais uma denúncia que chegou aqui, e eu queria saber dela isso também. O posto de saúde do Cascalho está paralisado de novo. Está paralisado de novo. Só podia marcar o dia dela estar aqui, por favor. Vou consultar o plenário se concordam com a data da próxima reunião, às 17 horas. Reunião da Câmara Municipal. Na próxima terça-feira não haverá reunião pelo fato do Carnaval. Então fica para a próxima reunião às 17 horas. Consultar o plenário se estão de acordo. Consulta o plenário. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, com comparecimento, convite para a secretária de obras comparecer nessa casa. Obrigado. Gabinete do vereador Silvano Aguiar. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, Minas Gerais, o vereador que abaixo subscreve vem requerer a vossa excelência, ouvida a casa, que seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Seja encaminhada à diretoria local da Copasa solicitação para que a empresa faça a recomposição asfáltica nas vias públicas do município, tão logo termine de fazer eventuais reparos em sua rede. Senhor presidente e nobres colegas, essa solicitação se faz em virtude de inúmeras queixas recebidas em meu gabinete quanto à demora deste trabalho, especialmente peço urgência no reparo em 2 pontos, no entrocamento da rua Ludovice Pessoa com rua José Pires do Couto, e na mesma rua José Pires do Couto com rua Cícero Pedro Costa.
Solicito ainda que a Copasa fiscalize com mais rigor as suas prestadoras de serviços, uma vez que é comum, ao andarmos pela cidade e principalmente nas ruas da região periférica, nos deparamos com grandes buracos nas ruas, deixados pela má qualidade do serviço de recomposição das vias nos locais de reparo. Diante do exposto, solicito a aprovação de meus pares. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, 9 de fevereiro de 2015, Silvânio Aguiar Silva. A gente tem percebido na cidade grandes buracos, por que não dizer algumas crateras deixadas pela má prestação de serviço de prestadores de serviço da Copasa. A gente sabe que não é especificamente a Copasa que faz esse reparo, mas vão lá, consertam a rede de água que vai para as nossas casas, e aí, quando fazem esse reparo, deixam esses buracos para a rua fora. Especificamente, esses dois locais que eu deixei claro aí, é ali perto do Lions, tem mais de um mês que tem esses dois buracos lá. A gente já pediu a Copasa e, infelizmente, ela não faz esse reparo. Então, é nesse sentido que eu peço aos senhores vereadores que votem a favor deste meu requerimento. Continue em discussão, em votação. Aprovado, 6 votos. Próximo requerimento. Gabinete do vereador Silvânio Aguiar. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, Minas Gerais. O vereador que abaixo subscreve vem requerer a Vossa Excelência, ouvida a casa, que seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providências. Seja construída a rede de esgoto na rua Pedro Paulo de Jesus, em Honório Bicalho, Regional Nordeste. Senhor presidente, nobres colegas, o objetivo principal da rede de esgoto é a diminuição dos índices de doenças e também a despoluição dos rios e lagos, melhorando a qualidade de vida e saúde da população, sendo assim um serviço público essencial. A rua Pedro Paulo de Jesus é uma rua nova do bairro, porém já conta com inúmeras residências sem tal serviço, que vem sendo solicitado pelos moradores através do meu gabinete. Diante do exposto, solicito a aprovação de meus pares. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 10 de fevereiro de 2015, assinou o vereador Silvânio Aguiar Silva. Em votação, eles concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 6 votos. Próximo requerimento. Requerimento número 9, 2015, gabinete do vereador Leci Campos. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, Leci Alves Campos, vereador que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorrido os trâmites regimentais, esta casa faça por encaminhar ao excelentíssimo prefeito municipal o seguinte pedido de providência: cumprimento da lei número 13, promulgada em 26 de maio de 2014. Senhor presidente e nobres colegas, até o momento não se deu o conhecimento público da aplicação da lei 13 de 26 de maio de 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade da retirada de propagandas visuais no município de Nova Lima e da outras providências. É perceptível o acúmulo de propagandas pela cidade e a falta de recolhimento das mesmas. A poluição visual, além de banalizar o ambiente, degrada o gosto popular, danifica a arquitetura da cidade, provoca o cansaço visual pelo acúmulo excessivo de informações, podendo levar à distração dos condutores nas vias. Diante disso, solicito a aprovação de meus pares. Passo do Legislativo, 6 de fevereiro de 2015, assinou o vereador Leci Alves Campos. Em discussão, o requerimento do vereador Leci Campos. Em votação, aprovado, 6 votos. Requerimento número 7 de 2015, do vereador Leci Campos. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, Leci Alves Campos, vereador que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorrido os trâmites regimentais, envie moção de pesar à família enlutada do senhor Olavo Martins Paixão, em nome de seu filho, senhor Raimundo Martins Paixão, residente e domiciliado à rodovia MG 30, bairro Nossa Senhora de Fátima, em Nova Lima. Diante disso, solicito a aprovação de meus pares. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, 6 de fevereiro de 2015, Leci Alves Campos. Em discussão, requerimento. Presidente, queria pedir ao vereador que eu podia assinar com ele, por favor, por ser meu vizinho. Né? Perfeitamente. Eu aproveito também, senhor presidente, para lembrar aos nobres colegas
que o senhor Olavo ele recebeu uma homenagem nesta casa no dia 5 de novembro do ano de 2014, representando o folclore. E o senhor Olavo era o coordenador do Congado da cidade. Queria também agradecer ao prefeito Cassinho, que mandei um requerimento pedindo o transporte lá, porque o velório dele foi no cemitério do Rosário, e o prefeito atendeu com 3 vans e mandou um abraço para a família também. Obrigado, presidente. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 6 votos. Requerimento 8/2015 do gabinete do vereador Leci Campos. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, Leci Alves Campos, vereador que o presente instrumento subscreve, requer que esta casa organize a homenagem às mulheres no dia 12 de março, em virtude da comemoração do Dia Internacional da Mulher. Senhor presidente, nobres colegas, o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Assim, esta Casa Legislativa, fazendo esta homenagem, estará agraciando todas as mulheres da cidade. Este certame culminará na comprovação do papel da Casa do Povo na vida de cada cidadã, seja no voluntariado, educação, saúde, cultura, empreendimento, serviço público, esporte, superação, sociedade, melhor idade, justiça e defesa dos direitos humanos. Diante disso, solicito a aprovação de meus pares. Passo do Legislativo, 6 de fevereiro de 2015, assinou o vereador Leci Alves Campos. Em discussão, o requerimento do vereador Leci Campos. Senhor presidente, com a palavra o vereador. Quero parabenizar o vereador Bonifácio. Leci Alves Campos, mas queria colocar isso aí. Eu queria ver se ele autorizasse que cada vereador escolhesse a mulher, em cada perfil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar todos os itens, se a gente pelo menos consegue 10 itens, que aí cada gabinete fica com um item, tá certo? Eu encaminho uma correspondência para cada gabinete, então. Assim eu voto. Obrigado. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovados, 6 votos. Moção de pesar, gabinete da vereadora Ângela Lima. Excelentíssimo senhor José Geraldo Guedes, presidente da mesa diretora. Maria Ângela Dias Lima Pereira, vereadora que subscreve o presente instrumento, vem à presença de Vossa Excelência requerer que, depois de percorrido os trâmites regimentais desta Casa Legislativa, faça encaminhar uma moção de pesar à família do senhor Antônio Duarte Lopes, falecido nesta segunda-feira, dia 9 de fevereiro. Justificativa. O senhor Antônio Duarte Lopes foi presidente da atual Associação Comercial Industrial de Serviços de Nova Lima entre 1954 e 1955. Foi casado com a senhora Ilma Liboni, já falecida, deixando as filhas Márcia, Cláudia, Renata e Andréia, netos e bisnetos. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, 10 de fevereiro de 2015, Maria Ângela Dias Lima Pereira, vereadora que assina. Eu gostaria de solicitar, Ângela, se a senhora me permite, se Vossa Excelência me permite, que eu assine junto esse requerimento. O senhor Antônio Lopes é uma pessoa do meu convívio, é um parente meio que torto da minha esposa, mas que a gente tem um relacionamento muito próximo. Então, eu parabenizo pela atitude e solicito que, se me permitir, assine junto com a senhora, com a Vossa Excelência. Vereador, eu também gostaria, eu fui diretor do Centro Ideal Clube, junto com o senhor Antônio, há muitos anos atrás, quando existia os tempos áureos do Centro Ideal Clube. Gostaria de assinar também. Prazer. Obrigado. Concedido o requerimento ao Silvano Aguiar e Leci Campos. Em votação, em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovados, 6 votos. Próximo requerimento. Moção de pesada, vereadora Ângela Lima. Excelentíssimo senhor José Geraldo Guedes, presidente da mesa diretora. Maria Ângela Dias Lima Pereira, vereadora que subscreve o presente instrumento, vem à presença de Vossa Excelência requerer que, depois de percorrido os trâmites regimentais dessa Casa Legislativa, faça caminhar uma moção de pesar à família do senhor João Sérgio de Souza Filho, falecido nesta segunda-feira, dia 9 de fevereiro. Justificativa: o senhor João Sérgio de Souza Filho, conhecido como Joãozinho de Zota, era filho do saudoso dentista João Sérgio de Souza e construiu sua carreira profissional como advogado, deixando a esposa, Elza Taveira, e os filhos, Joel, Sérgio, Estael e Flávio, irmãos, cunhados, noras, netos e bisnetos. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias,
10 de fevereiro de 2015, assinou a vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira. E também, vereador, eu gostaria de solicitar para me assinar, em virtude que Joãozinho de Zota era primo da minha mãe, eu gostaria de fazer a assinatura junto. Em discussão, requerimento, em votação, o vereador que concorda permaneça como estão aprovados. 6 votos. Vereador Fausto Nichini, moção de pesar. A mesa diretora, o vereador Fausto Nichini, em consonância com o disposto no regimento interno desta Casa Legislativa, propõe a presente moção de pesar, que visa transmitir votos à família enlutada da senhora Cleusa dos Reis Rosário. Dona Cleusa dos Reis Rosário deixou para sua família um exemplo de postura e abnegação e nunca mediu esforços para honrar seus compromissos aqui na terra. Dona Cleusa fez muito por Nova Lima e deixa a certeza de que o respeito, a humildade e o amor ao próximo é sempre o melhor caminho para conquistar uma sociedade mais fraterna. Neste momento de dor, este vereador deixa externado sua imensa gratidão, desejando que descanse em paz ao lado do nosso bom Deus. Conto, pois, com os nobres pares para aprovarem comigo esta moção. Assinou o vereador Fausto Nichini. Em discussão, requerimento, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovados 6 votos. Próximo requerimento. Gabinete do vereador Alessandro Luiz Bonifácio. Moção de pesar endereçada ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, senhor José Guedes. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio, que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, esta respeitosa casa envie moção de pesar para a família do senhor Silvério Silva pelo falecimento da sua esposa, senhora Márcia Silva, no último dia 8 de fevereiro. Certo de contar com o apoio dos nobres edis, para o aprovo deste, assinou o vereador Alessandro Luiz Bonifácio. Em discussão. Senhor vereador, eu gostaria de pedir permissão para assinar junto com o senhor esse Com requerimento. certeza. Eu também gostaria, senhor vereador. Também. Com certeza. Pela amizade lá com o Fernando. Autorizado, Ricardo, vereador. tá? Muito obrigado. Fausto Silvano Guiar. Eu gostaria também de assinar. Autorizado. Todos 6. Todos. Todas as moções, né? Então, concordaram, né? Sem 6 vereadores assinarão este requerimento. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, aprovados. Requer ao prefeito que olhasse com a prestadora de serviço que vai às ruas, a Concita, para que ela vá às ruas do bairro Cruzeiro. O bairro Cruzeiro tem vários becos, mas são ruas, não só das Dores, não só de Lourdes, das Dores, não só das Graças. Eu tive com o menino da Concita, o Wanderlei, ele falou que só vai à rua principal. Mas lá os moradores pagam imposto. Todos os moradores que moram nos becos, nas escadas, pagam imposto. Então eu queria que o prefeito requeresse, nesse contrato, não sei como, que o pessoal da Concita varresse as ruas lá e respeitava o bairro do Cruzeiro como bairro, porque lá, na hora que chegar o carnê de imposto, chega lá, em casa em casa. Obrigado, presidente. Eu quero parabenizá-lo pelo seu pedido. Eu tenho, por várias vezes, elogiado muito o secretário de obras aqui, o Santinho, e faço isso reiteradas vezes, porque acho que realmente é uma pessoa que trabalha muito. Agora, eu concordo plenamente com o senhor que, infelizmente, a Concita, ela deixa a desejar em alguns casos. Eu moro na rua Campo Alto, número 10, no centro de Nova Lima. É centro. Quem passar na minha rua é de dar vergonha saber que ali mora um vereador. E a gente já pediu que se fizesse aquela limpeza e, infelizmente, eles não vão lá fazer aquela limpeza de maneira nenhuma. A rua tem mato que, quando uma pessoa atravessa, para um carro de um lado, você vai passar no outro canto, você não consegue passar com o seu carro, porque o mato tomba com essa chuva. E dá vergonha de falar que eu sou vereador e moro naquela rua. Então, nada contra o secretário de obras, que eu sei que trabalha muito, que está aí lutando pelas ações que vão melhorar a nossa cidade, mas, infelizmente, realmente, a limpeza, ela deixa muito a desejar. Então, parabéns aí pelo seu requerimento, justifico o meu voto aqui a favor, dizendo que o senhor está coberto de razão.
Continua em discussão, em votação. Aprovado, 6 votos. Nessa data, 5 de fevereiro, o Bloco Unidos do Cruzeiro fez 10 anos. O Bloco Unidos do Cruzeiro é o bloco do bairro Cruzeiro, Barra do Céu. Foi criado pelo ex-presidente Luiz Carlos em 2005, 5 de fevereiro de 2005. Foi então o presidente Luiz Carlos que comprou os instrumentos. É um bloco que acabou em Raposos e se tradicionou hoje, faz parte do roteiro do Carnaval de Nova Lima. Então, eu queria consultar aos nossos vereadores, ao senhor, que nós fazêssemos uma homenagem dos 10 anos do bloco e a todos os participantes desses 10 anos do Bloco Unidos do Cruzeiro. E que já fazendo o convite para vocês, que sábado, 8 horas, concentração na quadra do Cruzeiro, o Bloco Unidos do Cruzeiro está descendo. É 0800, blocão. Parece que até escola de samba. Isso aí dá muito orgulho, graças a Deus. Já faço convite para vocês. Obrigado, presidente. Em votação, aprovado, 6 votos. Agradecemos a presença de todos, sob a proteção de Deus. Declaro encerrado os trabalhos. Boa noite a todos. E o Espaço Câmara fica por aqui, mas voltaremos na próxima segunda, com mais novidades. Fique por dentro de tudo o que acontece na Casa Legislativa e participe das reuniões plenárias, todas as terças-feiras, às 18 horas. Você participa, o Legislativo faz.